Boa noite, estamos aí iniciando hoje a nossa última live do mês de abril. A gente vai aguardar um pouquinho as entradas de todo mundo receber os avisos para poder irem entrando. Muito boa noite. A gente vai colocar, já vou mandar o link para convidar, para subir já a nossa convidada. A gente já vai entrar e a gente vai aguardando para dar aí boa noite para todo mundo que começar a entrar, né? A Bruna. Aí. Olá, Bruna. A gente vai subir no Facebook também? Então, meu Facebook, ele tá caindo. Acho que é toda vez que você vai colocar no ao vivo, a internet não tá segurando. Então tá bom. Então a gente não vai conseguir transmitir pelo Facebook hoje, né? Não. Então, A amiga, ela fala que a tecnologia é muita energia. Aí a gente deve junta ser. a energia, tipo, a sua energia com a minha energia, a energia de todo mundo. E aí a tecnologia não segura. E aí ela entrou em colapso. Porque a energia humana, ela é mais potente do que a energia da tecnologia. Ele não aguentou a gente, hein, Bruna? Não é? É, não, é muito peso. Não, é muita energia, muito peso não. Muito boa Ai, várias noite. pessoas entrando. Oi, gente. O Boa noite. pessoal está entrando, muito boa noite. Hoje a gente Também vai todo continuar com os nossos episódios sobre crenças limitantes, voltado para o empreender é coisa de mulher, né, Bruna? Que a gente escuta aí que não é, né, é um grande desafio ser mulher empreendedora nesse país. Né? E hoje a gente vai trazer mais um pouco de como é essa reflexão para a Bruna, né, dentro do que ela faz hoje como empresária, de como ela atua hoje dentro de um cowork público que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que também tem uma frente bem forte relacionada ao apoio ao empreendedorismo, não só feminino, mas o empreendedorismo de uma maneira geral. Então, hoje a gente tem bastante assuntos aí para conversar com uma pessoa especialista também em empreendedorismo, né? Acho que a gente já começou entrando algumas pessoas. Se você quiser também, boa noite. Pessoal, lembre que a gente adora os coraçõezinhos, né, Bruna? Para a gente poder levar a live para mundo. mais pessoas. Subam vários, mandei pro pessoal, tem um íconezinho de flechinha, e aí vocês mandam para as pessoas por inbox, e assim vocês convidam as pessoas. Vem assistir a live. É isso aí. E aí a gente vai também podendo colocar, e também gosto muito dos comentários e perguntas, fiquem super à vontade de colocar aí, que a gente vai lendo e vai respondendo. Boa noite, Simone. Boa noite, CC Juventude. Bonecos Cotidiano. Muito boa noite. M3 Manu. Flávio Araújo, Rodolfo. Muito boa noite a vocês. Então, eu sou Patrícia Mota, tenho 47 anos, tenho uma consultoria contábil empresarial junto com meu marido, e a gente tem aí o propósito de tornar a jornada empreendedora do micro e pequeno e médio empresário mais dinâmica, mais simplificada e próspera, né? Então a gente tem aí esse desafio como propósito da nossa consultoria, fazer com que desmistifique bastante essa relação de que consultoria é só para quem é grande, né? De que a contratação de uma consultoria é você deixar um fígado ou deixar um rim, né? É verdade. E na Se você realidade acha que
A cultura, inclusive, é elitista, né? De que quem pode passar por isso são pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que é algo inalcançável, sendo que não é, né? É verdade. Então, e aí a gente começa a desmistificar isso, né, Bruna? De que, tipo, eu só posso contratar para minha empresa quando eu tiver um patamar X, ou aquelas histórias que a gente escuta muito de que eu só vou legalizar o meu negócio depois que eu começar a faturar. Então, a gente está aqui justamente para desmistificar isso. Não só a gente como consultoria, mas a parceria quando também está junto com a Teia, de quando a gente está com a Bruna, que eu já fiz um network lá e já fiz um workshop, né, na Teia, que ela atua hoje como gestora. Então, a gente oferece essas coisas também para o coletivo, para a consciência coletiva, né? A gente tem produtos de mentoria para a constituição da empresa, para a expansão, para planejamento, e também faz a coisa individual para a pessoa física também, se ela se sentir confortável e nos escolher. Então, hoje o nosso propósito está focado nessas vertentes aí, e, e isso faz com que a gente amplie bastante o nosso conhecimento e a troca, né? E esse mês, quando eu me pus nesse desafio de convidar amigas, né, parceiras de negócios para trazer aqui o que viveram e o que vivem, superaram dentro das crenças limitantes do empreendedorismo, foi muito legal, assim. Todas as vezes tem muitos insights, cada um tem a sua vivência, a sua história, o seu núcleo, né? Então, ontem, por exemplo, a Cris é de Maceió, não é daqui do estado de São Paulo, então é outra experiência, outra bagagem de conhecimento, então a gente sempre troca muita coisa, e isso é o que mais eu curto nessa jornada aí de empreender, da gente ter essa liberdade toda, sem estar muito preso dentro de uma caixinha. Bruna, fica super à vontade. E, pessoal, muito boa noite quem está entrando agora. Eu achei o título que você colocou, eu achei muito interessante, porque essa coisa das crenças limitantes, né? Porque algo, quando traz a palavra crença, é algo profundo. E a questão dos limites, né? De que às vezes até quando alguém fala alguma coisa, eu acho que eu não consigo. E aí você pergunta, tá, mas não, quem te falou isso? Você consegue sim. E eu falo, não sei, eu acho. E aí é porque tá muito. É como se estivesse intrínseco nas pessoas os limites que a sociedade ou elas mesmas estabeleceram, ou até nessa questão da formação, né? De que, é, por onde, os lugares que você passou que talvez falou que você não poderia fazer algo, não poderia ocupar tal espaço, e a pessoa acredita naquilo e não, e é muito feliz quando consegue desconstruir aquela crença limitante, que às vezes uma palavra dá um insight, fala, eu devo, que massa, isso é para mim também. Eu acho que é justamente isso, assim, a consciência, né, Bruna? Você absorver a consciência de que é possível. A gente tem que enfrentar e se autoconhecer para ter esse movimento, né, de sair daquele momento, daquele degrau, daquela estagnação e ir para o próximo. Mas o início sempre é o se conhecer, né? O se permitir, o se perdoar, porque às vezes a gente tem aí coisas que vêm intrista muito nessa relação do perdão, do auto-perdão, né? De coisas que a gente traz que vem geneticamente dos nossos antepassados, então histórias que a gente repete às vezes sem perceber. Tudo isso a gente tem que fazer um movimento de autoconhecimento, né? A maturidade ajuda bastante, mas a gente tem que estar aí com as portas abertas da mente, do coração, para trazer essa coisa. E é muito engraçado, porque quando a gente faz isso para o pessoal, né, para a pessoa, ser humano, a gente reflete isso em qualquer área que a gente estiver atuando. Então, a gente no empreender, a gente no CLT, a gente tendo um parceiro, né, trabalhando como uma pessoa jurídica que não seja um empreendedor, mas seja um prestador de serviço autônomo, por exemplo. Qualquer uma dessas atuações você vai desempenhar de uma outra maneira quando você começa a se entender, né? A trazer essa coisa do
da sua visão, né? Aquela história da gente, de repente, tirar um raio-x e começar a enxergar, né? O que que a gente é em cada pontinho e aquilo que a gente quer transformar ou quer reprogramar, né? Eu falo que a gente tem que todos os dias estar propenso a aprender coisas novas e reaprender coisas que é aquilo que você achava que era, naquele momento, a melhor forma de fazer, né? Ou a melhor forma de conhecer ou de conseguir. Então, eu digo que hoje eu faço todos os dias o reaprender a aprender. Reprogramar o nosso cérebro, né? Reprogramar, na realidade, a mente, porque o cérebro vai atender aquilo que a mente comandar. Então, a gente fazer essa reprogramação em todos os sentidos. Quando a gente fala a situação de empreender e de que, às vezes, a mulher enxerga essa abertura de negócio dela como uma coisa muito subjetiva, né? Ou então, é muito pequeno, é uma renda extra, né? É uma coisa que ela, às vezes, não coloca o poder que aquele negócio tem, né? Independente de dimensão, mas o poder mesmo, o poder energético, o poder amoroso, o poder de transformar a vida de alguém, de transformação da própria vida. Quando ela não traz isso para o negócio, ela fica naquela história de continua a história da submissão, né? Você cria uma independência de repente, mas você continua com a sua energia e com a sua história de submissão, de que você não enxerga que aquilo é grandioso, você não enxerga que você é protagonista daquela situação, que você está reprogramando a sua mente e a sua vida. Então, acho que isso é um dos caminhos que a gente mais tem que trabalhar e desenvolver com as outras mulheres, né? Criar um círculo que faça essa energia ser movimentada e reprogramada. Nossa, isso que você falou faz todo sentido, porque às vezes no próprio espaço chegam pessoas que falam, eu tenho vontade de empreender, eu quero empreender. E aí, quando vai falando do que já faz, a gente fala, não, você já empreende. Você já é um empreendedor, você já é uma empreendedora, olha aqui o seu modelo de negócio. E aí a pessoa não se reconhece como, e às vezes vendo, mas eu ainda não tenho CNPJ. E a gente fala, não, empreender vai além de você ter um CNPJ. CNPJ é importante a formalização, em algum momento você vai acabar se formalizando, mas você já empreende. Olha aqui o seu modelo de negócio, e aí a pessoa vai se descobrindo enquanto empreendedora. E até na questão de mulheres que, quando começam, infelizmente, a empreender por necessidade, depois se tornam empreendedoras por oportunidade, porque vão adquirindo conhecimento, vão pegando gosto pela rotina do fazer algo, de empreender, é o que você falou, vai modificando várias outras áreas que não estão interligadas, né? Então, se empodera através do trabalho que está realizando para si, com o seu negócio, e quando vê, está tendo uma outra postura com a família, com os filhos, às vezes questionando pontos que não questionava antes, e aí você vê uma transformação. Alguns empreendedores, quando a gente consegue acompanhar, é como se, depois de um ciclo de 3, 6 meses, são pessoas completamente diferentes, assim, é notável e é muito feliz de ver evoluindo. Sim, isso mesmo, porque é aquela história do degrauzinho, né? Tipo, eu vou mudando isso, vou mudando aquilo, vou vendo o resultado, vou vivendo a adequação daquela situação. Às vezes aquele caminho não está sendo tão propenso, tão bom, mas aí eu posso mudar de direção. E começa a ter essa amplitude também, né? De ver que ele pode mudar de direção, que não existe nada imutável, né? Que você tem que ficar naquele. Eu comecei a fazer coxinha. E aí agora eu tenho público também para fazer quibe. Não, eu comecei coxinha, eu tenho que morrer coxinha. Né? E então você começa a ter essa visão também de que o seu plano de negócio pode ser ampliado, você pode, ou na realidade você deve estar sempre olhando para ele, né? E olhando para o mundo de fora. Então, não só para ele e seu plano de negócio, mas para o mundo de fora. E a Bruna tem muitas vertentes aí, além da teia de coordenação, que a teia é um cowork público, daqui da Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo. A Bruna também é cineógrafa,
e artista plástico. Então, tem uma vertente aí extremamente ampla em ramos que eu digo que estava até conversando com ela antes, no camarim, né, Bruna? De que Uhum. que eu acho admirável esse sentido, né, da parte de artes, né? A gente aqui no Brasil tem pouco incentivo cultural mesmo nisso. Então, eu acho sempre inspirador quando eu vejo jovens voltados para essa área e que se dedicam para isso, porque eu acho que é desafio, sei lá, não sei nem numerar o quanto é desafiador atuar nessa área. Né? Então, acho que crenças limitantes nessa área deve ser, assim, surreal. Nossa, eu diria que é uma aventura, assim, é uma jornada bem extensa. Ah, queria também, né, eu entrei na live e já saí falando, mas queria agradecer o convite. Eu acompanhei alguns trechinhos das lives que aconteceram essa semana e é muito gostoso ouvir mulheres falando sobre essa temática, sabe? Porque dá uns insights e rola umas identificações, ao mesmo tempo pontos de vista que você fala, nossa, eu não tinha pensado por esse ângulo, que máximo. Inclusive, sugeri todo mundo que está entrando, não a Rita, pela dar uma cachoeirinha, todo mundo que está entrando aqui a ver as lives passadas. E é isso, eu tenho lido, eu li um livro que falava sobre a questão de como os millennials se relacionam com o mercado de trabalho, e eu me sinto muito inserida nisso, porque eu já venho de um formato, dentro do educacional, eu já vinha de um formato de que entrar numa empresa, fazer uma carreira e se aposentar, já não fazia sentido, já era um mercado em colapso. E quando eu entendi que eu queria algo que fosse mais para o criativo, aí é que eu entendi o que era profissional autônomo, freelancer, e aí vai ser por esse lado, assim. E hoje eu me sinto bem feliz com essa jornada de ser múltipla, porque eu acredito que os profissionais que estão por um caminho saudável, eles estão entendendo suas multiplicidades e abraçando elas cada tempo, um tempo. Tudo bem com as ansiedades, com as inseguranças, mas que é gostoso desenvolver as diferentes partes, assim. E o que você estava falando da relação da cenografia foi isso. Por exemplo, eu comecei estudando moda, num técnico de moda, que eu fui bolsista na Escola São Paulo. Eu entrei no programa de bolsas e pensei, isso, eu quero trabalhar com moda. E quando eu fui estudando e me aprofundando, aí eu caí no figurino, que é a moda voltada para audiovisual. Fui estudar cinema no Instituto Criar, que é uma ONG voltada para jovens periféricos e que abraça diferentes tem áreas de formações diferentes do audiovisual, e eu ainda era da antiga oficina de figurino, que hoje é direção de arte, mas era bem segmentado na época. E aí, quando eu fui para o figurino, que eu fui me encantar pelo teatro e pela cenografia. E aí fui para meu terceiro técnico, que era na SP Escola de Teatro, voltado para técnicas de palco, porque eu senti que me contemplava mais saber do backstage do que saber direcionalmente de roupa, de vestuário. E lá em paralelo eu estava fazendo faculdade de artes visuais. Então, N coisas acontecendo, assim, desenvolvendo, sendo freelancer, né, recebendo cachê, indo para a faculdade. Foi muito, tanto que, nossa, eu tô vendo várias pessoas aqui que estão entrando na live, o Manu, que é um parceiro de arte, a Rita, que é também aqui do TEIA, Vila Nova Cachoeirinha, que é uma rede do bairro, o professor Xandão, que é um colega de ecocultural incrível, a Letícia, que é uma das assistentes do espaço aqui, e são pessoas que me alimentam de diferentes formas, assim, dentro dessa multiplicidade. E eu sinto que, por exemplo, quando a gente está falando do empreendedorismo, não é que essa outra bagagem de arte ela é descartada e fica lá na minha caixinha das minhas coisas artísticas e a outra aqui. Permeia, faz com que ter passado pela faculdade de artes voltada à pedagogia me ensinou a ter uma sensibilidade que nos atendimentos hoje a gente consegue ter de fala com as pessoas, de entendimento com as pessoas, de escuta ativa com as pessoas. Ao mesmo tempo que falar de empreendedorismo, falar de geração de renda, contempla um outro lado social que para mim é muito importante. Então, eu sinto que essa multiplicidade, ela enriquece as diferentes partes que compõem os trabalhos que eu desenvolvo. Sim. E é legal porque você transmite isso para o núcleo, né? Então, transmite isso para o processo todo que você desenvolve aí.
com uma consciência coletiva, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade e tem que superar muito como mulher, fazer network, por exemplo. O network dentro da economia masculina, né, dentro das empresas que são regidas mais por homens, é muito comum. Né? O mercado corporativo faz network, mas quando a gente fala do network feminino, sempre é um pouco desconfortável, porque a mulher, né, fica naquela zona de que quando ela vai se apresentar, ela não se apresenta como empresária, ela se apresenta ou como empreendedora, né, se ela ainda está na fase de iniciar um negócio, mas ela se apresenta como a especialista. Então, por exemplo, como a boleira, como artesã, né? Ela meio que ramifica a habilidade, e não como o contexto negócio. Né? Não faz essa coisa do contexto negócio, faz sempre ainda se sentindo num degrau a menos. Né? Não vamos... Tem medo, né, daquela coisa de se eu falar que eu sou empresária, vão falar que eu estou me achando, né? Então, essa coisa de ficar preocupado demais com o que o alheio diz, né? De que, eu vou receber muita crítica, vão dizer que eu fiquei metida, vão dizer que eu mudei, e que bom que eu mudei, né? A gente precisa aceitar essa mudança como uma forma extremamente positiva, né? Eu estou evoluindo em amadurecimento de autoconhecer, né? De me autoconhecer, de ter o domínio sobre todas as coisas que eu não tinha antes. Então, aquela história de que o sapato de quando eu tinha 15 anos não me serve mais. No meu caso, serve porque eu parei de crescer há muitos anos. Mas, de um contexto geral, a gente brinca com esse termo, né? Então, não me serve mais aquela roupa que me servia, ou que eu gostava daquele modelo, né? Há 15 anos atrás, por exemplo. Porque a gente vai mudando o que a gente aprende, vai mudando aquilo que a gente percebe que não fez bem, né? Que não nos fez bem, que a gente também não fez bem, e aquilo vai virando um movimento. Isso faz parte do crescimento humano e faz muito parte do universo. A gente está em movimento constante, né? E quando você fala dos milênios, é muito isso, assim. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira faculdade, era muito isso. Você fazia faculdade pensando em plano de carreira, né? Então, você almejava as multinacionais, as empresas que tinham, né, solidez de carreira, que tinha plano de carreira, que tinha XPTO de benefício. Né? E as novas gerações não têm esse interesse, né? Então, não tem esse interesse do fixo, né? São gerações que viveram coisas diferentes, né? No nosso caso, é uma geração que veio de uma inflação, né? Então, era necessário esse contexto de solidez, né? Era aquela sensação de você se sentir mais seguro, que a pseudo-estabilidade te trazia, né? Porque não existe estabilidade em absolutamente nada, né? Você não tem a certeza de absolutamente nada. Mas existia, para a nossa geração, essa coisa, essa necessidade. Que para as novas gerações não se tem, até porque vocês nasceram em outras situações econômicas, nasceram num outro momento tecnológico, né? Então, a gente, por exemplo, vivia numa comunicação que demorava, às vezes, para alguma informação chegar 30 dias. Sim. Né? Sim, por exemplo, tudo que as pessoas falam de transformação de cargos, porque agora é o CEO, porque agora a comunicação é feita por uma agência de comunicação, todas pode falar, como eu posso falar? Todas essas coisas criadas pela informação rápida não existia há um tempo atrás, até da geração das minhas irmãs. Assim, eu tenho irmãs
ficou muito espaçadas. Eu tenho uma irmã que é 11 anos mais velha que eu, e uma irmã que tem 22 anos mais velha que eu. Então, às vezes, dentro da formação da minha família, eu vejo essa diferença nas expectativas e na formação, tanto acadêmica quanto de expectativa de mercado de trabalho. E aí eu olho e falo, gente, é engraçado, né? Porque é muito próximo, mas nos deixa ser um retrato da sociedade, né? De como era aquela configuração. É isso mesmo. E quanto você deve perceber essa questão de que para cada um teve uma crença limitante, né? Para cada geração, Sim, uma coisa foi mais marcante, né? Foi mais assim, positiva. Essa coisa de que a gente esperava receber, né? Ou estar em cargos XPTO. Trazia uma bagagem de expectativa versus realidade bem densa. Acredito que hoje, com as novas gerações, eu imagino que isso já diminuiu bastante, né? Ainda deve ser muito mais a expectativa dos pais do que dos filhos, né? De que os filhos vão alcançar tal coisa ou vão seguir tal carreira. Mas isso também a gente hoje tem mais consciência de que o quanto a gente coloca expectativa no outro, aquilo torna tóxico para ele, né? Tipo, você sim. está projetando a sua expectativa na realização da vida do outro e não na sua, né? E a mulher tem que ter mais esse cuidado, assim, com ela e com os filhos, por exemplo, né? Quem está aí, além de prover um negócio, também provendo a sua família em questão de construção dos filhos, né? Construção harmônica e saúde mental e psicológica dos filhos, também tem esse lado que hoje pega muito, eu acho, né? De quanto controlar a ansiedade, de quanto, porque a gente vive num mundo instantâneo onde a gente acha que o tempo virou zero praticamente, né? Porque a gente tem uma sensação de que não é 24 horas, né? É muito engraçado isso. Eu canso de ouvir, nossa, não é mais 24 horas, eu acho muito engraçado. Não, não mudou absolutamente nada, né? A Terra continua tendo o tempo dela para fazer a rotação. Mas a gente recebe tanta informação instantânea, que a gente não dá conta, né? E aí começa a se mutilar, né? Porque eu não dou conta de fazer as 100 mil coisas que eu recebo por dia, que muitas daquelas coisas também não tem utilidade nenhuma para ser feita, né? Tipo, mas que te faz perder tempo se você não souber planejar o seu tempo. E eu vejo isso, que dentro dos negócios isso pode ser um grande gargalo, né? O quanto você se perde dentro do seu planejamento de tempo, porque tá ali no olho do furacão de todo mundo que te chama, todo mundo que quer tua atenção a cada 5 segundos e que não consegue fazer o processo rodar dentro de um tempo planejado, né? Então, Sim, tanto que tem um exercício que eu acho que foi com a Thais Farage que eu vi, que era de você pegar todas as tarefas do seu mundo perfeito, amanhã, quantas tarefas você quer fazer, e você pensar, cronometrar quanto que tempo você leva em cada tarefa fazendo ela com qualidade. E aí no final você somar todo aquele tempo, pensar em cada uma individual e depois somar. E aí você perceber que provavelmente vai dar 12 horas ou mais de 12 horas todas aquelas tarefas e que na sua cabeça é só uma frase assim, e não é o fazer, que o fazer leva tempo e que não vai, provavelmente não vai caber no seu dia todas as tarefas que a sua mente fala, não, faz, você vai dar conta, vai conseguir. aquela história da gente ficar no subjetivo, né? E na hora que a gente põe para o papel, a gente vê a dimensão real do fato, né? Que é bem isso que você exemplificou, tipo, enquanto a gente fica às vezes achando, aquela história de que, principalmente quando a gente está trabalhando com outras pessoas, né? Que aí vem as demandas dos outros ainda, né? Fora as suas, aí sempre vem ainda a demanda dos outros. Mas
deve dar muito mais do que as 12 horas, né, Bruna? Com certeza. Inclusive, foi um papo, a Cauanda que está assistindo, ela é uma produtora incrível, você fala, mulher, você é incrível, porque ela faz cada coisa que é sensacional e organizacionalmente falando, eu admiro muito ela, e a gente estava conversando sobre tempo, de que, como é importante a gente calcular o nosso tempo, entender quanto vale o nosso tempo, porque é isso, às vezes você topa, se coloca desafios e topa coisas que no final, quando você coloca na ponta do lápis, você fala, o tempo mental que eu vou gastar nisso é maior do que esse tempo de execução, o tempo de planejamento. Aí você entra em outras facetas que quando você vê, você está imerso em algo gigantesco. E que você achou que era pouco tempo, né? Que você ia gastar. Sim, exatamente. Aí, usando o seu exemplo, é o que serve para a gente fazer precificação de produto, de serviço, né? Uma campanha. Então, levando isso para, né, o seu exemplo da gestão de tempo ou o planejamento do todo. Quando a gente faz a nossa precificação com feeling só ou com achismo, né? Eu acho que eu gastei tanto para fazer aquele produto, eu acho que vale a pena vender por tanto, mas aí quando a gente vai botar no papel, tá faltando coisa ali, né? Tá faltando coisas que eu gastei e aquele valor que eu coloquei de produto não fecha a conta. Então, eu sempre digo que é importante fazer até para as campanhas que a gente quer fazer, né? Às vezes a gente, quando é pequeno, a gente quer estar sempre na crista da onda, né? Então, vai ter Black Friday. Então, todo mundo diz que tem que fazer Black Friday. E aí você precisa pôr no papel se você tem esse fôlego para tal, né? Não adianta você fazer uma campanha só porque todo mundo faz, e aí você está perdendo dinheiro. Então, isso também é uma crença limitante, né? De você achar que você tem que estar na crista da onda ou fazer o que todo mundo faz. Mas se eu não fizer lá a campanha do Black Friday, eles vão falar que eu estou atrasada, né? Mas aí eu preciso realmente pôr no papel se aquilo é funcional para o meu negócio. Se eu vou ter, né, fôlego para fazer aquela campanha, ou se eu, de repente, se eu montar um outro tipo de campanha, eu vou ser muito mais feliz, né? Eu vou ter resultados mais benéficos para o meu negócio do que para o que é o arroz de festa, né? Ficar só na brincadeira e achar que tá tudo bem, né? Que vai dar tudo certo. Sim, inclusive uma marca recente de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Joana Imparato, que ela tem a Ímpar, que é de sabonetes. Eu gosto muito de quando ela faz as campanhas que ela escolhe, por exemplo, ela sinaliza nos stories, tipo, a gente não vai ter promoção, mas o meu catálogo está ótimo, e aí joga o catálogo dela. E aí, ou quando ela entra em alguma promoção, ela entra com o que seria o DNA da marca, que é com engajamento, com as questões, com as pautas que ela levanta, que para quem conhece ela pessoalmente, sabe que aquilo faz parte do DNA, da essência dela. E quando vê aquilo refletido na marca, faz todo sentido com o público que ela está construindo. E aí, quando eu olho o segmento, que é dos cosméticos naturais, talvez em outras esferas não faça sentido, mas para o público que ela está construindo, faz muito sentido ela ter aquele posicionamento naquela campanha específica, inclusive de não fazer aquela campanha específica que todos os empreendedores estão fazendo. E eu acho isso muito legal, porque o que talvez algumas pessoas pensaram que, eu tenho que atender todos os públicos, tenho que estar em todos os feriados. Quando ela vem com esses discursos, eu vejo que ela está falando exatamente com o público que ela está direcionando, e que são as pessoas que consomem e se identificam com os produtos que ela criou, assim. Acho que vai totalmente em encontro com o que você está falando, de que também eu sinto que as pessoas tentam se equiparar a algumas grandes marcas que têm departamentos gigantescos, que tem inúmeras pessoas trabalhando para aquilo, que quando cai na internet parece só um story impulsionado, mas aquilo tiveram, sei lá, 250 pessoas trabalhando para que aquele story aconteça, assim, que não é a realidade do pequeno empreendedor. E que eu acho também que não deveria ser, sabe, de ser
megalomaníaco e pegar uma fatia gigante do mercado. Eu acho que nas suas pequenis, por exemplo, tem umas pessoas falando sobre os pequenos influencers, que às vezes as pessoas que trabalham na internet, que tem 200 pessoas engajadas, 100 pessoas engajadas, dão muito mais impacto do que pessoas que têm 1 milhão, mas não alcançam aquele 1 milhão, que não atendem aquele número que está ali enorme. Mas é isso mesmo. É aquela história, né, do que a gente faz com o impacto coletivo, né? Então, você vai ser só mais um número ou você vai fazer uma história diferente, né? E aí a história diferente pode ser para uma pessoa e ser um grande resultado, ou não ser para ninguém, né? Então, é muito relativo mesmo. E, e eu acho que é muito essa questão do desfreado, né? Aquela coisa de que, por exemplo, o consumismo de tudo, não só consumismo de financeiro, eu digo, né? Mas a gente consumir tudo absurdamente, né? É o não equilíbrio de tudo, né? Então, a gente traz, por exemplo, o sentimento de escassez faz com que, boa noite, Jair, que a gente faça aí essa coisa de achar que a gente tem que consumir tudo, tem que guardar, né? Ou tem que deixar de fazer. Então, tudo isso faz o sentimento ficar nesse movimento energético ruim, negativo. E quando a gente começa também a entrar na onda de que para ser feliz eu preciso consumir um monte de coisa, um monte de consumir, consumir tecnologia, consumir informação, consumir estudo, e também não pôr para fora, também é um desequilíbrio, né? Então, também vai te trazer uma relação tóxica com tudo. Então, na verdade, a gente sempre tem que estar trazendo e formatando dentro da gente, dentro da onde a gente convive mais tempo, se é nas empresas, se é nos negócios, onde a gente vai atuar como ponto de apoio, nessa vertente de, tipo, vamos manter, né? Tentar rodar o movimento, fazer a roda girar de uma maneira mais uniforme do que enlouquecida ou estática. Então, nada que é extremo é bom, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente saber que o pequeno negócio faz o país ser impulsionado, sim, né? A gente, pós-pandemia, se é que pode-se dizer que a gente já está terminando a pandemia, a gente sabe o quanto os negócios pequenos atuam para fazer um movimento de emprego, né? De diminuir o índice de desemprego, porque a gente sabe que grandes companhias sozinhas não vão dar conta. Então, por isso que a gente tem que mudar o mindset do pequeno empreendedor, de que sim, faz parte dele como posição de responsabilidade coletiva ter o negócio dele legalizado. Que ele faz um movimento que ele sempre quis que fizessem com ele. Então, é o mindset que a gente precisa reformatar, né? Reprogramar aí com o núcleo do coletivo. Porque quando eu digo que eu gostaria que tivesse sido comigo de uma outra maneira, eu não posso reproduzir essa história de novo. E às vezes usar os mesmos artifícios que aquele que não fez comigo usa. Né? Os mesmos discursos. E aí é onde a gente enxerga a reprogramação da história tóxica vindo de novo. E não percebida, né? Porque aí existem aquelas coisas assim, as histórias que querem que se justifique os meios, né? Então, mas eu sou pequeno, eu ainda não tenho tal coisa, ou eu não tenho tanto X de faturamento, e assim por diante. Mas quando a gente faz a projeção das coisas e inicia o processo, né? Constrói aquilo já dentro do que o universo vai te trazer de próspero e abundante, é também um passo seu fazer isso dentro de uma mudança de mindset, de história. Então, eu quero que meu negócio seja próspero e eu quero poder dar emprego para as pessoas. Né? Então, mesmo que eu queira fazer isso de uma maneira que não vai ser um CLT, às vezes eu não acredito mais nisso, mas eu vou fazer isso de uma maneira
de parceiro de trabalho, né, de PJ para PJ, de prestação de serviço, mas é importante que a gente tenha essa conscientização do que cabe dentro da gente, os nossos direitos e deveres. Porque senão fica muito aquela história assim, eu acho que o grande é o grande vilão da história. Mas a gente não está fazendo a mudança, né, da história. Porque a gente está querendo fazer um coletivo econômico dos pequenos serem desenvolvidos e sustentáveis. Eu preciso atuar diferente do que aquilo que eu acredito não ser bom. Ou do que eu vivi e não era bom. Que ainda é muito mais grave, né? O peso disso ainda é muito mais grave. Então, o que eu sempre coloco é justamente isso. Posicionar-se de que você quer crescer sim e que você quer mudar ali a história da sua comunidade, por exemplo. Você quer gerar mais renda para aquela comunidade, quer gerar mais trabalho para aquela comunidade onde você atua. Para que você consiga isso, você tem que estar sempre já com o seu mindset de que direitos e deveres, né? E de que não, depois eu vejo o que rola quando eu tiver um tempo ou quando eu achar que vai ser o oportuno. Mas aí é mudar um pouco isso para a gente entender que é um profissional. Sim, estar nos planos, tipo, assim como ter um CNPJ, começar com MEI, depois se entender enquanto ME, e aí fazer a mudança para o ME. Acho que pegando o que você falou assim, que nem se falou da pandemia, que eu acho que pessoalmente não sei se eu entendo que a gente está numa pós-pandemia, apesar que, né, parece muito, e que eu acredito muito nos efeitos da vacina e o quanto que a vacina está reverberando para que a gente volte a uma nova normalidade, né? Mas passou aqui o Vila Nova Cachoeirinha falando que eles são uma página pequenos, mas eu sei, o impacto deles é um exemplo de impacto que eu acho grande, porque eles têm um trabalho de visitar comércios do Vila Nova Cachoeirinha, fazer as indicações, as pessoas mandarem vídeos, e assim eles fomentam o consumo dos próprios comércios, fornecedores e pequenos empreendedores da região. E eu acho isso um impacto gigantesco. Ou, por exemplo, o Jair Amaral, que mandou boa noite, inclusive beijo, Jair, que faz um trabalho muito massa de cooperativismo na Lapa de Baixo com a cooperativa Crescer, que inclusive quase que majoritariamente constituído por mulheres. E eles entendendo como que é a questão do cooperativismo, de que não é a relação do patrão empregado, mas que eles estão juntos nos lucros e nas repartições, e que cada um tem sua função, e como que isso é bom para o todo. Então, são dois formatos de trabalho que eu acho que olha para esse futuro, sabe? E eu queria muito que, às vezes, são longas conversas que a gente tem com os empreendedores, porque eu também, inclusive, eu acho que cai nesse lugar das crenças limitantes, de que o quão é importante a formalização em um momento, ter a sua formalização, e entender quando vai precisar de ajuda de outras pessoas. Então, o seu negócio tem uma hora que não é só aquela pessoa fazendo todos os processos, mas que tem que dividir os processos e ter outras pessoas no negócio, o quanto que o CNPJ pode ser benéfico em N processos que aquela pessoa está executando, e se reconhecer enquanto empresária, enquanto dona de um negócio, gestora de um negócio, e crescendo, assim, e vendo até quando as pessoas resistem, né? Quando as pessoas resistem, falam, não, eu não quero por causa disso, por causa daquilo. O trajeto ele é mais trancoso, ele vai tropeçando, não flui tão quanto aquelas pessoas que abraçam, que procuram informação, que também é uma realidade daqui de pessoas que procuram cursos específicos para entenderem mais daquele assunto, e vem com todos os seus pré-conceitos sobre as coisas e vão desconstruindo, conversando com pessoas, e também a rede de apoio que se cria, porque aí vê o outro que tem às vezes a mesma dificuldade que ele, como que o outro está lidando com aquela dificuldade ou aquela questão em si, e irem desenvolvendo. Porque, inclusive, o que você falou sobre a reprodução do que a gente não concorda, né, dos fins, dos meios justificarem os fins, e como que a gente vai modificando isso.
Porque até eu acredito que falando até de empreendedorismo periférico, sempre existiram essas formas de se trabalhar, de que como é que eu consigo me sustentar com isso e ir se reinventando. Então, acho que também tem que estar, em uma hora as pessoas acabam entendendo esses processos por conta de já ter essa reinvenção muito no seu meio de sobrevivência. Sim. A gente tem, infelizmente, muito mais a informalidade do que a formalidade, né? Então, é um processo mesmo de um movimento de conscientização coletiva, de oportunidades coletivas, né? E aí, socioeconômicas, coisas que são muito voltadas para o grande núcleo de político mesmo, né? Mas eu falo que a gente também precisa ter a nossa concepção ética das coisas, porque senão a gente fica sempre colocando a responsabilidade do lado de lá só, né? Então, ah, eu não vou abrir porque, fulano sonega, então, tipo, se eu pagar imposto, eu não vejo benefício nenhum disso, tá? Mas não é só isso, né, que está relacionado à questão da legalização. Está muito relacionado com a energia que você coloca no seu negócio. O que você quer mostrar para a pessoa que você está vendendo o seu produto ou o seu serviço? Qual que é a imagem de marca? Aquilo que você falou do exemplo que você deu da marca que você gosta, lá de cosmético. O que ela transmite no DNA dela faz esse reflexo do profissionalismo dela, do respeito com a instituição que ela está montando, né, com a instituição, negócio que ela criou. Então, isso tudo faz a coisa reverberar de uma maneira mais diferente do que aquilo que a gente fala que não quer, né? Então, a gente precisa efetivamente atuar, né? Deixar de dizer que é só o outro que não faz, né? O que o outro que faz e é prejudicial. E a gente meio que achando desculpa para nós não fazermos aquilo que é o que rege aí dentro da nossa Constituição, né? Da nossa questão tributária vigente. Mas está muito, assim, atrelado muito mais emocionalmente, eu acho, e crenças culturais limitantes do que efetivamente só econômicas, sabe? Porque por exemplo, o MEI é uma das coisas que mais propicia a não formalidade, né? E faz com que a pessoa tenha benefícios que ela muitas vezes acha que não vai ser útil, né? Então, porque eu nem sei se eu vou poder aposentar, se vai existir previdência social quando eu for me aposentar. Mas você pode, de repente, de uma hora para outra, sofrer um acidente no meio de transporte e você precisar de um auxílio saúde. E aí, se você está no informal, você não tem para onde correr. E principalmente para o pequeno empresário, né? Que é ele, né? Então, esse conceito deveria ser muito mais inserido nele do que no grande, até se a gente for pensar, né? Porque se ele para de trabalhar, que foi o que a pandemia fez, né? Mostrou aí, ele não tem recurso, né? Porque ele é o negócio, é o eu empresa, né? Que a gente brinca, né? Então, esses conceitos estão muito conflitantes, né? Ao mesmo tempo que eu digo um discurso de que eu não vou fazer tal coisa porque o governo faz isso, faz aquilo, ou não faz o que deveria, e a gente vai entrar numa questão política, eu acabo também não percebendo que aquele movimento que eu não faço colabora, né, colabora com aquilo que eu estou criticando do outro, né? É muito doido. Tipo, entra num jogo de empurra, né? Sim, sim. Nossa, o Rafael Cardoso está aqui das oficinas culturais, tem uma coisa que ele fala que é muito engraçada, que a gente vê na cara das pessoas, que é quando eles têm um jeito específico de fazer oficina, que eles dão os kits e as pessoas agradecem, obrigado por você me dar esse kit para fazer essa oficina. E aí ele sempre deixa claro assim, de que gente, as oficinas culturais elas são fomentadas pelos impostos, então você contribuiu para que esse kit fosse distribuído. Isso faz parte do seu dinheiro também. E aí você vê o espantamento na cara das pessoas de o quê? E aí. Porque é exatamente o retorno, né, que está tendo das coisas e isso da formalização. Nossa, isso que você falou, por exemplo, do auxílio, quando as pessoas se acidentam, as pessoas dependem exclusivamente da sua força de trabalho, de você trabalhar para você poder receber. Então, é isso. E se acontece alguma coisa com você, qual é a segurança que você tem, sabe?
Porque muito se fala por exemplo, da reserva de emergência, mas é diferente quando você consegue ser assegurado por um benefício que é um direito seu enquanto contribuinte. Sim, porque são duas coisas diferentes, né? A reserva é uma coisa que está muito ainda aquém, até dependendo muito da classe social, ainda é uma coisa que ainda, né, precisa estar mais constituído de oportunidade mesmo, né, para querer falar que a pessoa, né, todo mundo pode fazer uma reserva emergencial. Mas quando a gente fala de direitos e deveres, é uma coisa que é palpável, né, é uma coisa que já existe. Não estamos inventando a roda ou esperando ser assinado pelo XPTO, né, no Congresso, ou não sei aonde. Já existe, já é uma coisa que está aí, que funciona. E às vezes as pessoas falam assim, mas é tão pouco dinheiro. Sim, é verdade. Né? Mas na hora da necessidade de uma urgência, esse tão pouco pode te ajudar de alguma maneira. Né? Porque às vezes existe esse conflito, né, de mas é tão pouco, ou eu vou fazer uma, um apoio e não vai ser benéfico. Voltou? Voltou. Voltou. Mas é bem isso mesmo, né, Bruna? A gente fazendo esse elo, né, de facilitadoras com os empreendedores, a gente vê muito isso, né? Essa, essas coisas todas que impactam no desenvolvimento dos negócios. E, e acho que é bem o que você falou. E a gente cada vez mais enxerga isso dentro dos empreendedores, né? Aquilo que às vezes o prende é o que às vezes não faz com que ele consiga evoluir, né? Mudar de degrau. Tô criticando você. Até enquanto, por exemplo, artistas profissionais, sabe? Das pessoas se reconhecerem enquanto produtores de arte, enquanto artistas que devem ser reconhecidos e um exemplo. As pessoas querem estar com exposições dentro dos equipamentos culturais, mas ao mesmo tempo elas não têm as documentações que são necessárias para elas estarem dentro desses espaços que não deixam de ser, que é burocrático, mas não deixa de ser uma segurança de que as pessoas que estão ali realmente não há uma indicação pessoal, ou não é qualquer pessoa que pode fazer aquilo, que são profissionais, sabe? São algumas burocracias que garantem que aquelas pessoas sejam legítimas dentro do que elas estão fazendo, até por conta da remuneração. Mas é isso, alguns artistas, por não se profissionalizarem, às vezes não vão alcançar lugares que eles querem estar. Que não necessariamente dentro das galerias, mas, por exemplo, dentro das galerias. Não consegue ter um histórico das obras, não consegue ter. Sempre tem a necessidade, e falo nesse lugar do infelizmente, de vender as obras que produz, então não consegue ter um montante para fazer uma exposição. A gente, por exemplo, na Ecocultural, que é a ONG que eu faço parte, a gente fala também dessa questão dos profissionais da arte que às vezes, tendo pequenos passos, conseguem estar em outros lugares de visibilidade que vão ser muito positivos, sabe? Até na própria jornada deles, assim. Por exemplo, nos equipamentos culturais que são do próprio bairro, do trabalho alcançar outras pessoas. No ano passado eu fiz uma exposição na Casa de Cultura e quando eu vi as pessoas tendo contato com aquelas obras, foi muito gratificante, assim, até com as mulheres que eu me conectei por conta da temática das minhas obras. Eu falei, uau, que incrível, tá exposto, porque provavelmente eu encontraria essa mulher em algum momento da minha vida, ou talvez não, sabe? Talvez essas mulheres eu nunca me conectaria com elas e a minha arte se conectou e elas vieram atrás de mim para ver quem que eu sou. E isso foi um movimento muito massa, sabe? E que eu queria que, por exemplo, outros artistas conseguissem estar nessa posição, assim. E aí acaba, às vezes, ficando a impressão de que não existe a oportunidade. Na realidade, até existe a oportunidade, né? O que não tem é esse caminho mesmo antecessor, né? Do ser criativo e entender como é que funciona o fluxo para que ele
para que ele aproveite a oportunidade que tem, né? Pode não ser ainda o suficiente, aí deveria ser mais, mas existe uma oportunidade que às vezes não existe a pessoa para usufruir dela, né? Porque, Sim, como são os casos, por exemplo, dos editais públicos. Tem, né, também. Tem o modo como eles são escritos, são inacessíveis para algumas pessoas, são palavras complicadas, complexas, mas existem, sabe? Eu acho que esses lugares deveriam ser ocupados. E às vezes eu acho que as pessoas, por exemplo, agora acabou de ter o Vai. O Vai, o PROAC, eles têm linguagens que são complicadas, mas ao mesmo tempo tiveram oficinas de escrita de projeto, inclusive de consulta de projeto. Então, uma pessoa que tem experiência lá, lê o seu projeto e te sinalizar coisas. Só que é isso, aí a pessoa precisa criar o rascunho, ela precisa ter algum tipo de histórico, algum tipo de texto, alguma coisa palpável que seja analisada. E às vezes eu fico assim, putz, às vezes eu queria o quanto seria legal se as pessoas dessem esses primeiros passos, sabe? Mas aí cai de novo no que a gente estava falando sobre crenças limitantes, né? Que às vezes as pessoas, elas, não, isso não é para mim. Não, eu não consigo. tá inacessível, né? Sim, e falando isso de um lugar que eu várias vezes também já olhei e falei, não, de ler o edital por cima e falar, não, acho que não é pra mim, não, é outra pessoa. E isso, putz, eu agradeço muito minha rede de apoio, a Cláudia que tá aqui, de olhar e falar, sim, olha, lê de novo, vê de novo. Só falta você assinar. Tipo isso, e falar, não, e é legal também, se tem pessoas diferentes ao seu redor que te ajudam com outros olhares, assim, não, dá uma segunda olhada, não, acho que de ir dando esses, como eu posso falar? De olhares diferentes mesmo, em cima do que você Esses está fazendo, do que você empurrões. está desenvolvendo. Sim, sim. E que às vezes de mentor também, sabe, de mentoria, que às vezes eu falo, gente, todo mundo espera um processo muito gostosinho, né? De que, é docinho, gostosinho, de descoberta. Porque existem seus momentos, existem. Mas aí você vai ter umas conversas com as pessoas que não. Putz, aí você vai ter umas conversas e você vai ficar até meio bravo, né? Vai ficar, não gostei do que ele falou. E depois vai ficar aquilo raciocinando que não é isso mesmo. Fulano tem razão. E claro, tem que ser pessoas de confiança. Também, gente, não vai levar toda a crítica que você leva colocar no seu coração, tem que ser pessoas de confiança. Mas quando a gente cria essa rede, se cerca de pessoa, desse tipo de pessoa, muitas coisas fazem sentido e vão vão impulsionando para que a gente, sei lá, se aprimore, se aperfeiçoe. As conexões começam a surgir conforme a sua energia também, né? Aquilo que a gente começa a dar para o universo, ele começa também nos trazer essas pessoas, né? Então, é muito isso que você falou a gente começa a ter outras pessoas que vão nos agregar coisas que a gente está precisando, né? Então, eu sempre imagino assim, os meus copinhos de coisas que eu estou precisando, que eu quero me autodesenvolver, né? Vem com aquela pessoa que eu encontrei agora, e aí um copinho que eu tenho que está mais cheio e às vezes serve para aquela pessoa, e aí vai fazendo essas trocas de um enche o copinho do outro, né? A gente se conheceu muito engraçado, então também foi o universo que nos conectou. Né? Real, não. Pode falar. Eu lembro assim, que é engraçado, porque para mim você estava muito, né, pré-pandemia, pandemia, estava muito presente, assim, eu sempre acompanhava as coisas que você postava e estava ali, e aí isso está acontecendo muito, gente, de eu me sentir muito íntima, porque aqueles conteúdos, o que a pessoa fala, conversa muito comigo. E é como se eu tivesse pequenas conversas mentais com as pessoas de tipo, sim, é isso mesmo. Nossa, Patrícia, é isso. E aí, não, é um story, é um movimento, às vezes, sabe? É uma coisa que a pessoa está criando do outro lado. E agora que está acontecendo os encontros físicos, né? As consolidações dessas conexões, parece que já é meu amigo de muito tempo, assim. Parece que já é íntimo e eu já estou naquele lugar, assim, de... Mas é isso mesmo.
Isso, e até de que as pessoas, às vezes, de não ter mais muito contato com as pessoas que apresentam, mas a pessoa que foi apresentada está muito próxima. Mas é isso mesmo. E eu acho que é muito isso, de quanto a gente começa também a movimentar, né? Fazer as ondas se movimentarem de uma outra maneira, né? E aí muda-se as pessoas que estão no nosso caminho, né? Aquela pessoa que às vezes não está tão próxima mais, teve o pertencimento naquele momento e hoje ela vai pertencer a uma outra história que ela precisa também dar e doar, né? Tipo, ela vai dar, doar e vai receber o que ela também precisa do pertencimento para ela. E isso é muito fantástico. E eu acho que a tecnologia traz isso de uma maneira muito mais ativa, né? Porque hoje a gente consegue fazer essa onda ter uma onda muito maior do que se tinha antes da tecnologia, né? A gente ficava num núcleo mais Sim, privado, né? Um núcleo que girava, mas não girava tão amplamente assim, né? Agora a gente tem um movimento e aí a responsabilidade aumenta, né? A responsabilidade coletiva aumenta da gente, né? Quando a gente inicia alguma coisa com alguém no virtual, a gente também tem que ter a mesma consciência coletiva do presencial, né? Independente se é fazer sim. um anúncio, fazer um post, fazer uma live, mas eu digo na questão do respeito mesmo com todo mundo, né? De quanto a gente considera as outras pessoas importantes para a gente e a gente respeita essa relação, né? Nós nos conhecemos por uma pessoa que me indicou você, né? E acabou a gente se conhecendo muito mais no virtual e depois que a gente se conheceu presencialmente. Mas a sintonia da conexão aconteceu mesmo antes do presencial, né? Então, é porque as duas pessoas estavam no mesmo movimento, né? E às vezes, isso que você falou dos momentos das pessoas que vão e voltam, eu sinto muito isso também, de que algumas pessoas se distanciam e vão viver outros processos, e quando elas voltam com essas experiências desses outros processos, também são trocas muito interessantes e trocas muito legais, assim, que às vezes me acabam me levando para esses outros lugares também, de que, nossa, que legal dessa água que você bebeu. Vou também dar uma olhada para ela, vou experimentar, porque parece ser muito interessante. Assim, esses ciclos dentro da pedagogia, eu lembro que eu vi uma coisa que era muito interessante, que vinha da biologia, que são sistemas rizomáticos. Então, que existem filamentos lineares, então há um ponto reto, uma linha que vai até o final, e o rizoma seria pequenos pontos que se interligam e se alimentam. Então, meio que você pensar em vários pontinhos que estão interligados. E às vezes eu vejo muito as redes de networking como isso, e das conexões como isso, de pequenos pontos que se retroalimentam e estão trocando o tempo todo. E eles não são, tipo, um sequencial do um atrás do outro, horizontal, vertical. Não, são vários pontos distribuídos em diferentes locais e todos eles estão interligados de alguma maneira, ou interligados em um que está interligado no outro, e assim forma esse desenho. E eu acredito que essas conexões são muito saudáveis e que é muito massa ver esse movimento acontecendo, assim, dessas várias conexões dessas várias pessoas. Na internet parece que a gente quer ficar conectado com todo mundo, mas eu penso como que a gente lida com isso dentro do... Como que a gente lida com essas conexões na vida real? Como que a gente continua alimentando estando junto com essas pessoas, tendo informações dessas pessoas, do oi, tudo bem, como é que você tá? O que você está fazendo de novo? Sei lá, qual foi o último restaurante legal que você foi? Qual foi a última comida estranha que você comeu? Qual foi o último livro muito legal que você leu, sabe? É, aí fica amplo demais, né? Quando a gente está só no virtual, né? Sim, Parece que falta algum elo para fazer o match, né? Para fazer a conexão.
Que você fica com E eu tanta acho coisa. até que nas entregas do algoritmo, às vezes eu vejo a frustração que as pessoas têm com o algoritmo de, eu não vejo mais o seu story, você não aparece mais na minha timeline, parece que você me silenciou porque você não reage mais, mas pois é que eu não vejo mais suas publicações. E às vezes eu penso que é a falta do físico, sabe? A falta Sim, do contato. é verdade. Porque a internet, infelizmente, não dá conta. Não, a gente foi a prova disso hoje, né? É, Que a é gente verdade. estava tomando a energia do sistema e a gente só teve que fazer em uma transmissão hoje, porque a gente estava muito energéticas. A gente Exatamente. potencializou e deu bug no negócio, não deu certo. Mas é muito isso mesmo. Eu acho que a gente vai sempre retomar, né, Bruna, essa coisa da relação, né? A relação humana é o grande barato da história, né? E é o que vai fazer o mundo melhorar, o mundo se curar, né? O restante são ferramentas, né? Então, a tecnologia é uma ferramenta que facilitou muito N coisas, mas ela não é o que substitui a relação humana. Então, ela não vai te trazer uma felicidade, às vezes, que uma amizade física vai te trazer. Né? Não vai substituir, né? Mas ela. Sim, até, por exemplo, dentro, o TEIA Cachoeirinha, ele fica dentro de um centro cultural da juventude. E é muito legal ver a interação das pessoas que estão com diferentes interesses dentro do centro cultural interagirem dentro do espaço. E às vezes eu fico olhando que as pessoas, se fossem em qualquer outra circunstância, talvez elas não teriam contato, sabe? Um exemplo, às vezes estão acontecendo reuniões de organizações sociais e está tendo um curso de reparo de bike. E aí, na hora do café, todo mundo se encontra e acaba trocando alguma conversa. E aí, ali se torna uma grande roda de pessoas fazendo uma troca. E é totalmente orgânico. Não é alguém que, um mediador que sentou e falou, então, vamos conversar sobre isso, aí joga o assunto e aí vira um debate, aí vira opiniões, sabe? E às vezes se torna conflituoso, ou às vezes se torna um grande, todo mundo concordando com o outro, falando, é isso mesmo, e aí a concordância é em cima da concordância, sabe? É diferente de uma troca num café, de vou tomar vou pegar um café, aquela pessoa vai pegar junto comigo e a gente começa a trocar ideia na mesa, num intervalo de uma atividade. Sim. E aí vai trazer mundos diferentes para o mesmo local, né? Que, Sim, que é o que mais faz o crescimento coletivo, né? Porque é justamente essa mistura que vai fazer com que o coletivo se transforme, né? E não a gente viver cada um no seu mundo individual e achar que isso vai ser a transformação do mundo, né? É a gente justamente fazer a navegação ao contrário, né? De que a gente vá contra a maré do conforto, né? Quando aquilo deixa de ser confortável, é o movimento real, o movimento positivo que a gente está fazendo. Né? Enquanto está no conforto, não existe um movimento, né? Tá. sim, sim. É verdade, faz todo sentido. Gente, ninguém mandou nada de pergunta para nós, né, Bruna? Olha. Então, eu tô olhando aqui porque eu tô vendo vários elogios, vários corações. Inclusive, obrigado a todo mundo que tá assistindo e mandando coração. Mandem vários corações. A Cláudia colocou que eu sou incentivadora. A Cláudia me incentiva muito. É muito isso, hein, Cláudia? Hoje não teve. Ninguém mandou pergunta para saber se A gente tá discordava aberto para perguntas, ou tá? concordava, né? Se Se tiver uma concorda ou pergunta aí, discorda. manda. E manda coração também. É uma bonitinho quando sobe assim, faz uma explosão de É, né? coração. E aí a gente consegue alcançar outros corações, né, Bruna? Que aí a gente alcança outros corações também. Quando mandam os corações, quando aperta os corações, a gente alcança outros corações. E é, Sim, sim. né? E é justamente isso que a gente
tem de propósito, né? De fazer com que essas reflexões, esses insights que a gente fala aqui, né, que foi vivido por mim, que foi vivido por você, ou vivido por alguém que a gente conhece e traz como exemplo para a gente também, possa semear algo nas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, que entraram e tiveram que sair, ou que vão assistir depois gravado, né? Que elas possam também ter aí as suas os seus reaprendizados, né? Para se reprogramar e trazer aí uma folha em branco para começar uma outra situação do hoje, né? Porque às vezes ficam presas no passado e aí esquecem de viver o hoje, porque estão ainda presos às suas dores e às suas limitações, né? E esquecem de viver o hoje, ou perdem o tempo e ficam naquela história de viver o futuro, né? Então, quando o futuro chegar, eu vou fazer tal coisa. Que também é algo que a gente não tem essa garantia, né? Esse futuro que a gente às vezes fica tão preso ou navegando, né? Aquela história de ficar navegando, né? Alguém da família da Patrícia a inspirou? Ixi. Ah, para empreender, será? Minha família sempre foi muito comerciante, assim, né? Então, sempre atuou na área de comércio. Nunca foi, meus pais nunca foram da área de corporativo, né? De empresa, sempre trabalharam na área comercial. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo, sempre foi normal. Tá no balcão, né? O balcão da farmácia, o balcão do restaurante. Então, era uma coisa da minha infância. Meus tios tinham tios que tinham mercearia, então tinha um restaurante, então todo mundo meio que estava mais ou menos envolvido com isso. Mas eu não fui uma pessoa que segui esse caminho, assim, quando fiquei adulta, na realidade, né? Porque eu fui para a área acadêmica, eu fiz o processo que a Bruna comentou que os millennials não fazem, né? Eu fiz a parte acadêmica e depois eu fiz a construção de plano de carreira dentro de corporações grandes mesmo, de multinacional. Então eu fiz 27 anos desse percurso. Então a minha jornada foi completamente diferente do que o meu meio vivia, né? Eu fiz o caminho contrário, assim, eu segui bem o roteiro do que era a aspiração dentro das universidades, aquela coisa do plano de carreira. E aí depois, mesmo neste período, eu tinha uns momentos de me sentir fora da caixinha. Então, depois que ficou legal ouvir isso, né? Dos gestores falarem que, nossa, que legal que você é fora da caixinha, mas no começo isso não era muito legal. Dependendo de É um quem era um problema. Tipo, bota lá dentro da caixinha, né? Cadê a Então, caixinha dela? quem mandou sair da caixinha? Então, tinha uns negócios meio assim, né? Mas quando isso ficou muito latente, assim, aí eu escolhi, né, navegar em outros mares aí para me sentir verdadeiramente fora da caixinha. Sem ter ninguém para falar, volta para a caixinha, né? Então, Mas é legal quando você, por exemplo, quando você compartilhou no encontro presencial que a gente teve sobre a sua história, eu gostei muito de escutar os processos longos, sabe? Que eu sinto que, quando você falou da sua experiência dentro das empresas, eu penso, nossa, um processo longo deve ser gostoso também acompanhar esse crescimento e desenvolvimento. Até quando você lida com equipes, deve ter sido bem. Me passa uma coisa muito positiva, sabe? sim, eu acho que assim, a gestão de pessoas é um grande ensinamento, né? E cada lugar que você está, você tem políticas diferentes, e você também está diferente, né? Então, eu tive muito que aprender, errei bastante e corrigi depois numa outra jornada, num outro ano, mas a gente evolui muito com relação à gestão de equipe justamente nisso. Quando a gente faz essa coisa sabe, de perceber e
deixar o outro sair da caixinha. No meu caso, isso me fazia realizar, sabe? Quando eu fazia com que que a equipe conseguisse entender esse desenvolvimento, né? O quanto é gratificante também dentro de uma companhia você ver o seu desenvolvimento, o seu plano de carreira, né? E isso também é gratificante, não é só no empreendedorismo. Então, eu brinco que ontem eu até comentei isso com a Cris, que é uma pessoa que eu conheci, com a Cris Oliveira, eu conheci na empresa que eu estava na última empresa. Eu falei justamente isso, assim, por 27 anos eu empreendi a marca de uma outra pessoa, né? Mas eu sempre tive comportamento empreendedor dentro das empresas. Eu nunca fui uma pessoa que era cara crachá, sabe? Tanto que por isso que eu Sim. tinha que ficar sendo volta pra caixinha, saiu demais da caixinha. O Rafael ele fez uma pergunta aqui sobre deixe uma dica para as pessoas que vivem frustradas em seu trabalho e demoram para sair da sua caixinha. Eu acho que é uma orientação. Eu aprendi ontem isso, que dicas as pessoas não escutam, ou elas só, tipo, escutam, mas não guardam. E orientação a gente reflete sobre aquilo que a gente escutou. Eu acho que, eu adorei essa explicação ontem da Cris Oliveira. Eu acredito muito que a gente só deixa de ficar frustrado ou a gente sabe o que a gente quer, sabe? Sabe onde a gente quer estar, o que a gente quer desenvolver. Essa questão da frustração é muito quando a gente não se reconhece onde a gente está. Então, quando aquele lugar que a gente atua, né, ou onde aquele meio que a gente está, não reconhecível com a gente mesmo. Então, por exemplo, os valores não são os nossos, os planos não são os nossos, quando a gente está desconectado com o meio, né? E aí o meio do trabalho pode ser a operação propriamente dita, ou pode ser a instituição, né? Onde eu atuo como instituição, ela não está mais conectada com o que eu acredito. E aí o ideal é você fazer um plano de mudança, né? Ir para uma outra instituição, procurar um novo trabalho. E isso é normal, eu acho. Sim. Eu tive momentos que eu chegava nessa conclusão de que agora não tem mais para onde ir, ou não tem mais para onde expandir, por exemplo, ou a empresa agora está indo para uma vertente que não é a minha praia, então eu vou para a próxima empresa, vou procurar uma outra instituição que se conecte mais com aquilo que eu acredito. E acho que é super normal. Isso é quando a gente percebe essa nossa necessidade de evolução mesmo, né? Acho que é isso, Rafael. Né, Que Bruna? legal. Acho que é isso. A Ana, lindinha, Ana Paula Pimentel, muito obrigada. Obrigada, você também é uma profissional excelente. Nossa, depois eu vou voltar na live e sair seguindo as pessoas, porque eu quero me conectar. E, e é isso, dentro das corporações a gente tem que pensar no que é aquilo que a gente se identifica, né? E com a equipe, quando a gente está gerindo as pessoas também, né? E eu acho que o máximo hoje é você entender o que cada um tem de diferente para oferecer para o bem comum, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que as corporações, as lideranças precisam ainda evoluir, né? Existem ainda muito uma coisa de padronizar, meio que engessar algumas coisas dentro das organizações. E isso é muito importante a gente entender, né? Deixar essa coisa de liberdade, né? Eu tenho uma equipe de 5 pessoas. As pessoas são diferentes umas das outras. Cada um tem uma coisa, uma habilidade para me oferecer para um bem comum, né? Quando você mapeia essa coisa do bem comum, qual é o bem comum? É o resultado da equipe, né? O resultado do departamento, por exemplo. Mas eu queria que todo mundo atue da mesma maneira. Jesus, vai ser um transtorno de frustrações, como diz o Rafael, né? Agora, quando a gente Sim. consegue gerir como cada um entregando o seu melhor, né? Aquilo que é mais
confortável para ser feito, da maneira que aquela pessoa se sente mais confortável para produzir. Eu brinquei ontem, eu falei assim, nossa, eu sonho em ver as corporações, né, as empresas, e isso seja pequena, média ou grande empresa, entender que tem gente que não funciona às 7 da manhã. Eu sou uma. E eu tinha que funcionar. Então, nossa, como era um gasto de energia para funcionar às 7 da manhã, né? Eu funciono muito depois à noite, tipo, das 10 da manhã para frente, eu funciono muito mais. Então, por que que a gente é tão engessado nisso, né? E ainda é, né? Mesmo depois de 2 anos tendo tanto trabalho home office, a gente voltou agora a querer que as pessoas vão para o presencial. Então, é muito doido isso, Sim. não é? Nossa, real. Isso das pessoas diferentes também, porque, por exemplo, quando a gente fala da ecocultural, as pessoas parecem que têm uma imagem estabelecida de o que são um grupo de pessoas que mexem com cultura e meio ambiente, geração de renda. E aí, quando vê todo mundo diferente, parece uma quebra, assim, de olhar para mim, para o Manu, que estava aqui na live, para o Jair, para a Cristiana, e olhar para nós todos juntos e entender a gente quanto grupo e entender a dinâmica que a gente tem, mas é por causa disso. As diferenças que a gente tem enquanto grupo que torna o nosso trabalho tão bom, porque aí cada um consegue também se envolver com o que mais se identifica e melhor desenvolve, e um é complementar ao outro, assim. Sim, isso mesmo. E acho que também existe um pouco do quanto se cria de rótulos, né? Porque, sei lá, o grupo da arte tem que ter tal. Aquela história de que as pessoas, quando conversam muito com a outra só por telefone ou por mensagem, e não tinha foto. E aí ela idealiza, né, a outra Uhum. pessoa. E aí, quando ela conhece pessoalmente, ela fala: Nossa, não é nada daquilo que eu imaginava. Nossa, isso é... É porque as pessoas ficam muito, né? Gastam muita energia colocando nisso, né? A expectativa é sempre mais alta do que a realidade, né? Então, por isso que as frustrações são tão altas, né? Por isso que as crises de ansiedade são reais e tão intensas, porque se cria muita expectativa, né? Expectativa nas relações, expectativas nos trabalhos, expectativas de crescimento, de poder aquisitivo, de, sei lá, de tantas coisas, né? E, e aí gera tudo isso aí. Mas é bem isso que você falou agora. Tipo, eu chego num lugar e acho, né? Nossa, as pessoas são tão diferentes daquilo que eu imaginava, mas para que você precisa imaginar alguma coisa, né? Eu sempre, Baseado no que a sua imaginação? eu sempre falo isso. Mas qual era a necessidade de você ter que imaginar alguma coisa, né? Então, comigo sempre foi assim. Quando eu trabalhava e tinha filiais da empresa em outros estados, aí quando eu conhecia, nossa, você é muito diferente daquilo que eu imaginava. Eu não tinha. Você imaginava como? Nada, nunca parei para imaginar você. Todo mundo ficava chateado, mas é verdade, eu não tenho esse hábito. Nunca precisei imaginar ninguém. Tipo, tá, no dia que eu conheci, né? Não vou ficar agora imaginando. E aí é engraçadíssimo isso, muito doido. Como diria a Legião Urbana, seria mais do mesmo. É verdade, seria mais do mesmo. É isso. Bruna, quer reforçar mais alguma coisa? Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Ana, pelos elogios, pelo carinho. O pessoal que está entrando agora vai ter que assistir no gravado, né, Bruna? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, queria agradecer o convite. Nossa, muito gostoso conversar com você. As nossas trocas são muito ricas, eu fico muito. Gratidão, gratidão. Estou bem feliz pelo nosso papo. E é isso, quem está chegando agora vai ficar no gravado. A gente terá próximas oportunidades de falar sobre outros temas, né, Bruna? A nossa Sim, sim. parceria só está começando. A gente aí tem muita coisa para fazer juntas. E obrigada pela conexão, obrigada pelo match que a gente tem aí há 2 anos. E
também fico super feliz pelo que você é, pelo que você representa. Tá aí a prova disso, de todas as mensagens que o pessoal mandou para você. Então, depois você olha lá. Isso eu acho que é o grande barato de tudo que você vem construindo de legado, vem construindo de história, né, impulsionando e inspirando aí os jovens empreendedores, jovens artistas, né, a navegarem agora em outros mares, né, e ter aí a certeza de que sim, é possível, de que dá para sonhar e realizar o sonho e ver aí os resultados sendo colhidos. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que ficou ao vivo aqui com a gente. Quem não pôde assistir ao vivo, assista gravado, vai adorar conhecer a Bruna. Tenha os endereços da rede social da Bruna. Eu também vou colocar na hora que eu gravar o vídeo, para que vocês também sigam ela e sigam os trabalhos dela artísticos, que são bem bonitos. Obrigada. Um ótimo descanso para todo mundo. Um beijo, viu, Bruna? Um beijo para vocês. Beijo, tchau, Beijo, tchau, gente. tchau. Tchau.